Olá, eu sou Thaís Vilarinho, do Papo de Mãe, aqui da Libs. Hoje eu tô com uma pessoa super especial, um parceiro de trabalho meu, a gente já fez outros projetos juntos, Dr. Daniel Becker. A gente vai falar de um tema que, para mim, de verdade, é um tema novo. Meus filhos são adolescentes já, e é um tema que o Dr. Daniel fala bastante, que é em relação aos 1000 primeiros dias. Dr. Daniel, primeiro, me explica, o que são esses 1000 primeiros dias? Thaís, um prazer estar falando aqui com você de novo, né? Mais uma vez, uma grande parceria que nós temos há muito tempo. É um conceito realmente novo. Na tua época de mãe de bebê, não se falava muito nisso. Não. O que são os 1000 primeiros dias? São os 270 dias da gravidez, mais os 365 vezes 2 dos 2 primeiros anos. Isso dá exatamente 1000 dias, né? Uma coisa muito bonita, inclusive. Então, esse conceito de 1000 dias, ele surgiu para fazer um recorte do momento de desenvolvimento explosivo do bebê, né? Que inclui a gravidez. A gente não pode esquecer que, enquanto o bebê está na barriga, coisas muito importantes estão acontecendo. Com certeza. Por isso, é um recorte muito interessante, porque a gente pode explicar para os pais a importância da gente cuidar muito bem de si e do bebê nesse período. Uhum. E o que esses 1000 dias representam na vida de um ser humano? Exatamente o período onde o desenvolvimento é mais acelerado, onde fenômenos fundamentais para a vida, para a saúde, para o futuro dessa criança acontecem. Então isso começa na gravidez, né? Você imagina, um bebê começa de uma célula, né? E ele termina, depois de 9 meses, com 3 quilos. Meu Deus. Né? Você imagina o grau de crescimento exponencial que o corpinho dele tem nesse momento, né? E depois, no segundo ano, ele vai de 3 quilos para 9 ou 10, depois de 10 quilos vai para 13, mais ou menos, no segundo ano. Isso em termos de ganho de massa corporal, né? E em termos de desenvolvimento, né? Um bebê começa uma célula que é incapaz de qualquer coisa e ele, aos 2 anos, ele é capaz de andar, falar, né? De interferir no mundo, ele tem autonomia, ele faz uma birrazinha também, de vez em quando, né? Então, é um desenvolvimento belíssimo. E é muito importante a gente entender que as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas atitudes nesse momento, tanto no autocuidado quanto no cuidado com o bebê, são muito decisivas. Se fala muito em primeira infância é 0 a 6. 0 a 6. Né? Então, se fala que o investimento na primeira infância é o melhor investimento que uma sociedade pode fazer. Porque os resultados, em termos de desenvolvimento, de aprendizagem, de inteligência, de capacidade, de cidadania, de empregabilidade mais tarde, são tão espetaculares que você deixa de ter que fazer compensações mais tarde. Você deixa de gastar dinheiro com programas compensatórios, com prisão, com hospitais, etc. Então, é o melhor investimento que uma sociedade pode fazer, é um investimento que tem mais retorno. E esses 2 anos, né, mais a gravidez, esses primeiros 1000 dias, o retorno é mais forte ainda. Quando você cuida bem de um bebê, nesse período, os resultados a longo prazo são espetaculares. E muita gente, infelizmente, na nossa sociedade, não sabe ainda a importância desse cuidado, não sabe como cuidar. Tem gente que, por exemplo, não amamenta, tem gente que não amamenta por opção, né? Por isso não consegue amamentar por uma impossibilidade. Tem gente que não se cuida durante a gravidez, tem gente que dá comida ruim, tem gente que bate, que agride a criança, tem gente que não estimula o desenvolvimento, que entrega um celular para uma criança de 1 ano. Enfim, tem muitos erros que a gente precisa alertar os pais, especialmente os pais menos educados, menos informados, para que esse cuidado seja o melhor possível, para que a gente tenha crianças aptas para uma vida saudável, produtiva e feliz mais tarde. Eu acho que isso que você está falando de autocuidado é muito importante e a gente vê que não tem uma consciência na gravidez sobre isso. É como se o bebê está lá dentro, como se ele inexistisse, e aí a mulher se alimenta mal, não se exercita. Às vezes até bebe. Exatamente. E eu queria saber, assim, o que isso pode causar, né? Porque tá aí, já começou a contar esses 1000 dias. O que isso pode causar de negativo para o bebê
Durante a gravidez ainda? Muito interessante a gente ter que começar antes da gravidez. Antes da concepção do bebê, já tem coisas que contam. E aí, a culpa sai um pouco só dos ombros da mulher. A culpa não, a responsabilidade, Sim. porque é muito injusto, né? A mulher se cuida à vontade e o cara está lá na baderna. Uhum. Não é assim. Então, antes da concepção, você se cuidar exerce uma influência sobre a herança genética que você vai deixar como legado para o seu filho. Isso é um conceito também novo, que vem junto com os 1000 dias, conceito mais recente, que é da epigenética. A epigenética é a tradução científica daquela frase genética não é destino. Sim. É a demonstração linda, foi uma descoberta científica incrível, de que as tuas escolhas, a forma como você conduz a sua vida, muda os teus genes e muda a expressão genética deles. Caramba. Não a estrutura do DNA, mas se muda coisas que se acoplam, substâncias que se acoplam no DNA, que fazem variar a expressão desses genes. Então, por exemplo, se você tem uma tendência à obesidade, você tem uma tendência ao diabetes, ou a infartar cedo, a ter um problema cardíaco cedo, se você se cuida, você não só inibe esses genes nocivos, como você também transmite esses genes inibidos para o seu filho. Olha que coisa linda. Então, se cuidar, né, você já vai estar cuidando do seu filho, antes de você, inclusive, conceber. E durante a gravidez a mesma coisa. Né? A mulher, e no caso mais a mulher, ela fazer um exercício, fazer também exercícios mentais, mentalização ou de yoga, trabalhar de forma produtiva, mas até também... uma terapia, né? Uma terapia, maravilhoso. Comer bem, né? Fazer caminhadas, enfim, ter uma vida social bacana. Evitar, claro, comidas nocivas e evitar álcool. Álcool na gravidez é a proibição absoluta. Total. Né? Na amamentação não, mas na gravidez é a proibição absoluta. Enfim, isso também vai permitir que o bebê tenha uma herança muito mais positiva e todos os hábitos que ela vai adquirindo, o bebê já imediatamente se beneficia. Hábitos positivos, o bebê já se beneficia deles. Que demais. Isso é uma coisa muito boa, né? E claro, quando o bebê nasce, a gente conhece os principais cuidados que precisam ser oferecidos ao bebê, né? Que é a questão da amamentação, da boa alimentação mais tarde na introdução alimentar, do estímulo ao desenvolvimento, né? Do contato com a natureza, do contato com o ar livre, enfim, todos aqueles elementos que a gente já mais ou menos sabe, né? Sim. E nesses 1000 dias, assim, ao longo do tempo, o que acontece com o cérebro e com o corpo do bebê? De novo, né? É um momento onde o cérebro está se desenvolvendo com mais velocidade. Nenhum outro momento ele vai crescer tanto quanto nesse momento dos 1000 primeiros dias. Tem a questão da plasticidade cerebral, né? A plasticidade cerebral, ela significa que a gente a gente não deve abandonar o cérebro depois dos 2 anos ou depois dos 6 anos, que é a primeira infância, que é também um momento ainda bastante importante de desenvolvimento. Mas que quando a gente muda, por exemplo, algum cuidado que está errado, a criança vai responder com uma melhora do desenvolvimento. Então, isso a plasticidade cerebral é um fato. Mas o bom cuidado, o estímulo ao desenvolvimento, nesse período, ele tem efeitos impressionantes, né? Então, a gente sabe que o estímulo, de forma geral, ao desenvolvimento, o bom estímulo, né, em relação à linguagem, ao movimento, à autonomia, aos bons hábitos também, que são muito importantes, né, de sono, de contato com a natureza, de boa alimentação, vão favorecer o melhor desenvolvimento possível do cérebro, portanto, das capacidades dessa criança em todos os sentidos. Dentro do aspecto de linguagem, eu sou fonoaudióloga, eu atendo crianças, e eu vejo quão a linguagem, hoje em dia, é uma questão muito complicada por causa do uso excessivo de telas, né? Do uso até proibido de telas para esse comecinho. Exatamente. Como isso atrasa. Que conselho que você dá para os pais? Como que desenvolver a linguagem da melhor maneira possível? Como desenvolver a linguagem dos filhos da melhor maneira possível para que não se tenha
questões, né, atrasos, e o que acontece também é atraso de fala, né? Vai ficando tudo para trás, tudo atrasado, e eu vejo que hoje em dia é realmente focado, né, essa demanda muito grande que tem acontecido, é porque a criança fica ali na tela, ela só recebe, ela não precisa fazer nada, ela não precisa trocar. Então, que conselho que você dá para esses pais, para conseguirem desenvolver a linguagem das crianças? Me corrija se eu estiver errado, você que é especialista. Mas é como você falou, exatamente isso. A linguagem se desenvolve especialmente na interação, né? A tela, ela não tem interação, não gera interação. O bebê está simplesmente passivo, recebendo alguma coisa. E o cérebro dele fica em repouso, ele não está ativo, não está criativo. Quando você está com o bebê no colo de mamãe, por exemplo, né, e esse bebê fala, a mãe, legal, bonitinho, isso aqui, mas se ele fala mamá, ela vai dar um sorriso, ela vai abraçar ele, vai dizer, meu filho fala mamãe. Assim ele está aprendendo que mamã é um fonema que faz sentido na cultura dele, no lugar onde ele vive, né? É assim que ele vai desenvolver a linguagem, através da interação, das emoções. Então, como é que a gente ajuda um bebê a desenvolver a linguagem? Conversando com ele o tempo todo. Aquela coisa, vai falando enquanto troca a fralda, mostrando livrinhos desde cedo, né? Os livros são mágicos para desenvolver a linguagem. Estimulando brincadeiras com a linguagem, simulando, por exemplo, linguagens não verbais, como gracinhas, dá tchau, bate palma, manda beijo, high five, escondeu, achou. Escondeu, achou. Qualquer interação brincante vai desenvolver a linguagem, porque a linguagem é o sistema operacional da nossa cultura, né? Tudo passa por ela. Mas especialmente a interação falada, a conversa, a narração, né? Você, por exemplo, você está com um bebê ao ar livre, você vai narrando, lá o passarinho pousou na árvore, e o cachorro está correndo. E quando ele está fazendo alguma coisa assim, e o João agora subiu no sofá, chutou a bola, estamos correndo no corredor. Ele sendo como se fosse um locutor de rádio, em alguns momentos, né? Esse tipo de brincadeiras, de interações simples, né, que todo mundo pode fazer, e junto com a literatura também, que é outra ferramenta muito importante, vão desenvolver a linguagem do bebê ao máximo. E as telas, ao contrário, elas vão atrasam ativamente, né? Isso já há um consenso científico nesse sentido. Com certeza. O principal prejuízo das telas nesse período é o atraso de linguagem. E como a gente tem essa formação muito rápida do cérebro, tarefas neurológicas, conexões que têm que se fazer nesse período, podem deixar de ser feitas. Isso deixa uma marca para sempre. Não é que não possa ser recuperado, a criança vai ficar aleijada para o resto da vida, não. Mas há prejuízos que podem ser definitivos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não só para não oferecer telas, mas para estar junto desse bebê, interagir de forma afetuosa, conversante, né? E também abraçando, beijando, amamentando, levando para fora, né? Todos os estímulos que fazem bem para a saúde também vão se refletir na linguagem. Sim, porque também não adianta a gente não oferecer tela e estar nas telas, né? Não faz nenhum sentido, que é isso que tem acontecido muito, né? Esse é um ponto fundamental, especialmente nessa questão dos meus dias, Thaís. A interferência do celular, né? A gente tem aquela cena clássica que eu filmei uma vez, o pai empurrando um bebê num balanço aqui de balancinhos de bebê, sim, né? E olhando a tela. Empurrando o bebê e olhando o celular assim. É muito deprimente isso. Quer dizer, o momento que ele tem para estar com o filho, ele não está olhando nos olhos do filho. E o que ele pode desenvolver naquela criança, nesse período tão importante... Simplesmente olhando e conversando, simplesmente interagindo. Simplesmente. Né? Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas se queixam que filho vem sem manual. Não tem manual para cuidar de filho? Tem. Só que para ler o manual, para acessar esse manual, você tem que olhar dentro dos olhos dele. Com certeza. O manual está lá dentro, na alma dele. Com certeza. É nessa conexão que você aprende a cuidar de um filho, você começa a usar a tua intuição, é nessa intimidade com um bebê, com uma criança mais tarde, que você vai aprender a não usar de violência, a não ser autoritário, a não ser permissivo demais, a conhecer essa criança e poder educá-la de uma forma muito mais fluida, com muito mais intimidade, sem precisar de usar de subterfúgios nocivos como esses. Então guardem os celulares e usem depois que seus filhos forem dormir, né? Acho que isso é uma dica muito importante, porque isso tem interferido demais mesmo na formação das crianças. Isso tem até nome, chama parentalidade distraída.
Isso empobrece o vínculo, dá problemas de autoestima, afeta o desenvolvimento e problemas psicológicos, emocionais e acidentes, né? Porque acidentes, com você certeza. num balanço empurrando o bebê e você está olhando o celular, você está num... Outro dia eu vi um vídeo de uma mulher numa piscina, olhando o celular, esse celular à prova d'água agora, né? E o bebezinho atrás de uma boia, virou a boia, Meu Deus. e ele foi salvo pelo irmãozinho. A mãe continuava lá olhando o celular. Meu Irmãozinho Deus. que mergulhou na piscina e virou a Meu boia. Deus. Sorte que o irmãozinho estava lá. Quais os pontos principais que os pais devem ter em mente para planejar a chegada de um filho? Pensando nessa questão super importante, né? Essa base que é do ser humano, os 1000 dias, os 1000 primeiros dias. Excelente pergunta, Thaís. O que acontece, né? As pessoas muitas vezes partem para ter um filho achando que nada vai mudar, mas é preciso muito planejamento, né? Começa antes de se conceber. Se você tem a opção, por exemplo, de escolher onde você vai morar, se você, por exemplo, mora alugando um apartamento, se você puder escolher um apartamento, numa casa, num lugar onde tenha praça, onde tenha verde, onde tenha uma boa creche, isso faz toda a diferença para um bebê. Né? Claro que a grande parte da população brasileira não tem essa opção. Não tem essa opção de escolha. Vai morar onde der. Né? Mas quando você tem a opção, não vá para uma área, sabe, porque é perto do seu trabalho, uma área desprovida de áreas verdes, uma área onde você não vai ter uma boa escola, né? Em muitos países você vai morar de acordo com a escola do bairro. Sim. E isso valoriza as propriedades, né? Outra coisa muito importante, que talvez a coisa mais importante nesse momento, é entender que o filho traz uma sobrecarga de trabalho enorme, e que a gente não dá conta sozinho. Você conhece isso muito bem, a questão da rede de apoio. É preciso uma aldeia para criar uma criança? Sim. A gente não consegue criar uma aldeia, né? Muitas vezes você não consegue nem ajuda dos teus pais, né? Dos avós do bebê. Mais próximos. Você não consegue ajuda das tuas irmãs, do teu irmão, da tua amiga. Mas é importante a gente pensar como casal, como vai ser esse apoio para essa mulher que não dá conta sozinho. Como vai ser a logística mesmo, né? Dessa família. Todos os sentidos. Né? Quem é que vai segurar esse bebê para essa mulher poder tirar uma soneca de meia hora? Porque ela passou a noite em claro amamentando, ou cuidando de uma cólica. Ou o parceiro que vai ter que trabalhar depois de, às vezes, uma semana, às vezes um mês. Quem é que vai cuidar dessa mulher junto? Quem é que vai cuidar desse bebê junto com essa mulher? Com certeza. Como é que esse espaço vai ser preenchido, que ele vai deixar uma falta. Outra questão importantíssima é que esse pai não pode ser o pai que ajuda. É o pai que assume a responsabilidade plena de ter um filho. É um pai que assume a responsabilidade plena de ter um filho, isto é, ele compartilha todas as tarefas. Pai não ajuda, pai participa. Exatamente, pai divide tudo, né? Inclusive a amamentação, ele pode até fazer uma massagem enquanto ela amamenta. É importante também a gente saber dividir tarefas, então, por exemplo, durante a noite, enquanto um acorda, o outro dorme e vice-versa, aí depois troca. Né? Tem muitas coisas que o pai pode ajudar, mas é preciso mais do que duas pessoas, especialmente esse pai vai trabalhar cedo. É preciso que a gente planeje essa rede de apoio, seja pedindo ajuda à família, seja construindo uma comunidade de mães e pais. Né? Existem outros amigos que tenham filhos da mesma idade, que estejam nascendo ali, que você possa trocar cuidados. Conhece na creche outros pais. Quando vai para a creche, certamente essa comunidade de pais da creche é fundamental. Né? E muitas vezes você não consegue contratar, você tem a opção de contratar um apoiozinho para a tua casa, seja para cuidar da casa, seja para ajudar nos cuidados do bebê, também é ótimo. Mas esse planejamento é fundamental para você não se ver, especialmente uma mulher, no meio da tempestade hormonal do puerpério, sozinha, isolada, fazendo luto do seu corpo, fazendo luto do bebê que ela imaginou que não é aquele, né? Bebê. E tendo muitas vezes que responder demandas sociais como o patrão, cargo de confiança, que pede para fazer não sei o quê, para analisar o relatório, ou dar conta de que ela tem que ser magrinha, né? Porque não sei o quê, e dar conta da casa, e dar conta do filho mais velho, muitas vezes
é muito sobrecarga, né? E é isso que gera o blues puerperal, que gera como que você vai dar conta depressão. desses 1000 dias, né? Como que uma mulher vai dar conta desses 1000 dias, vai dar atenção necessária para esses 1000 dias se ela não tem a logística adequada, né? Com sobrecarga não tem como. É isso. Então, esse planejamento é muito importante. E em relação também, tem outros detalhes de planejamento que você pode incluir aí, por exemplo, você planejar onde esse bebê vai dormir, tem que ser no quarto dos pais, no começo. Então, tem um bercinho, um Moisés que ali do lado para facilitar, né? Exatamente, facilitar isso. A mãe dorme melhor, o bebê dorme melhor. Você ter uma casa mais luminosa, se puder, né? Cuidar desse bebê muitas vezes na varanda, expor ele à luz. Ele vai dormir melhor quando a gente aciona a melatonina através da luz, né? Ele vai dormir melhor. Enfim, ter aquela rotina clássica do bebê durante o dia, aquela rotina do soninho para embalar ele. Sem rigidez, mas esse tipo de informação é muito importante também. Com certeza. E essa questão dos 1000 dias, tudo vira um manual, né? Todo assunto que aparece vira um manual. Todo assunto novo em relação à parentalidade, em relação à criação de filhos, vira um manual. Como fazer para lidar com esse tema, com essa importância desses 1000 dias, sem que vire um manual, de uma forma mais leve? Fora, lógico, a logística, já acho que já é uma forma super importante de não ser tão pesado, mas o que mais a família pode fazer para isso ser... mais fluido. Mais tranquilo. Isso é muito importante também. Outro dia eu fiz uma brincadeira, eu coloquei no Google em inglês, How to be a good mother, né? Como ser uma boa mãe. Abriram 3 bilhões e 900 milhões de páginas, está aqui o númerozinho que aparece, 4 bilhões de páginas sobre esse tema. Você imagina uma coisa dessa? Como ser em português, uma boa mãe. 300 milhões, um pouquinho menos, mas 300 milhões de páginas, né? É uma coisa impressionante, como esse tema angustia as pessoas, como a gente perdeu as nossas grandes referências antigamente. Mas é sobre como ser uma boa mãe. Você vai pesquisar sobre como ser um bom pai, eu aposto que é bem menos. Certamente, bem menos. E é interessante, né, porque a gente perdeu as referências. Né? Antigamente, uma mulher aprendia a cuidar de filho cuidando do filho da irmã. Dos irmãos, né, que já cuidou. Do irmão temporão, exatamente. Então, esse saber das famílias que moravam juntos ou muito próximos e que trocavam muito. Que era uma aldeia, de fato. Exatamente, essa aldeia se desfez, se fragmentou, né? E hoje em dia o casal fica ali completamente perdido e tem que buscar informação na mídia. É o lugar que ele vai buscar informação, por exemplo, assistindo esse vídeo aqui. Né? Sim. Então é importante a gente também escolher com cuidado aquilo que a gente busca como informação. Primeiro, cuidado com falsas informações, que também na questão da maternidade, da paternidade, do cuidado do filho, tem muita coisa. Por exemplo, anticiência, né? Tem influenciadores que dizem que tem que bater em criança com a vara porque está na Bíblia, isso existe. Né? Meu Deus. Tem, como você falou, influenciadores e prescrições muito rígidas que anulam a mulher. Você tem que fazer tudo que o seu bebê precisar, aquela coisa do apego absoluto, do cuidado absoluto. Só quando ele quiser. Sempre, o tempo todo. É o bebê, Quer dizer, a mãe não importa, não existe. Desaparece. A família é uma família. Claro que o bebê é prioridade. Claro. Mas uma mãe que está destruída não vai conseguir cuidar do bebê nunca. Né? Jamais. Então, ela tem que ser levada em conta, o pai tem que aparecer nessa equação. Então, essa rigidez é muito nociva, porque a gente fica querendo fazer exatamente como está prescrito, e o seu filho nunca vai ser aquele filho perfeito do manual, você não vai ser a feiticeira que consegue resolver tudo. Jamais. E a maternidade vira um tédio, vira um trabalho. Sim, né? A maternidade tem que ser amor, prazer, fluxo. Fluido. Então, como é que a gente faz isso? Né? Escolhendo o que a gente lê bem, né? Escolhendo quem a gente segue, com quem a gente se informa, e especialmente acreditando no seguinte, que não existe um fator que determina o destino de um ser humano. Não é porque você fez uma consultoria de sono, ou porque você deu uma mamadeira, ou porque você deu uma tela durante 15 minutos que essa criança vai para a Cracolândia. Não é esse o caso. Né? É perfeitamente possível a gente reparar os erros, a gente mudar de atitude. Essas culpas maternas muito pesadas, né? Porque tudo vai em cima da mulher, né? Porque ela fica nessa sobrecarga invisível e
qualquer cobrança em relação ao que acontece com a criança vai em cima dela, né? Muito pouca gente reconhece, mas julgamento e cobrança tem à vontade. À vontade, nossa, onde você, a hora que você quiser. Muito perverso. Então é acreditar na tua maternidade, desenvolver a tua intuição. Como é que se desenvolve a intuição? É isso, é o que a gente falou, olhando nos olhos do filho, convivendo. Em família, né? Interagindo, saindo para passear, conversando, estimulando. É assim que você vai desenvolvendo a intuição, que você vai conhecendo teu filho, que você vai se tornar uma boa mãe. Mas o básico, é claro, como cuidar, como estimular, como amamentar, como alimentar, como criar bons hábitos, a gente precisa estudar. E tem muita gente boa para ensinar também. Com certeza. Eu queria terminar te pedindo mais uma dica mágica, uma dica de ouro do Dr. Daniel, e eu lembrei aqui de algo que eu aprendi com você e que eu trago para a minha vida, que a gente estava fazendo um trabalho juntos e você falou sobre uma forma de educar, né? A gente estava falando sobre educação e você falou do carpinteiro e do jardineiro. E aquilo sempre, quando eu estou lidando com alguma questão com os meus filhos, eu volto, sabe, para esse lugar, para essa nossa conversa. Eu acho que ela é importante desde sempre, desde o começo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse, de fato, é um conceito lindo. Foi muito bom você ter trazido ele aqui. Isso é baseado num livro da Alison Gopnik, uma professora americana, que coloca de uma forma muito bonita as diferentes formas de educar um filho. Né? Você pode ser um carpinteiro. O que é um carpinteiro? É aquele profissional que tem um projeto em mente, ele desenha esse projeto, e ele vai pegar a madeira, os pregos, as ferramentas, ele vai fazer esta madeira se tornar o projeto que ele sonhou, né? Cortando, moldando, pregando, enfim, estruturando aquilo. Fazendo do jeito dele. Da forma que ele quer que aquilo seja estruturado. Né? O jardineiro é bem diferente. Quando você quer criar um belo jardim, você vai regar, você vai plantar nos diferentes lugares, você vai colocar adubo, você vai podar, né? Outro conceito muito importante, né? Aquilo, você vai tirar as ervas daninhas, as ervas daninhas, hábitos, enfim. Exatamente. Mas aquela flor, aquelas plantas, você quer que elas floresçam, que elas frutifiquem como elas são, e não como você quer que elas sejam. Né? Então, esse é um conceito belíssimo. Acho que foi muito legal você ter trazido isso para a discussão de 1000 dias, porque isso começa desde cedo. Desde cedo. A gente precisa entender que o bebê ele não vem com uma folha em branco, ele vem com uma carga genética, ele vem com características próprias que vão surgir ao longo do caminho, vão aparecer ao longo do caminho, e que a nossa tarefa fundamental é estimular, cuidar, educar, afastar as ervas daninhas, os maus hábitos, os maus alimentos, os confinamentos, a violência, que é a pior das ervas daninhas, aquela que mais vai danificar, literalmente, a alma desse bebê em todos os sentidos. Desenvolver autonomia, enfim, toda uma série de cuidados que você vai fazer, que vão permitir que essa planta floresça, se desenvolva da melhor maneira que ela atinja a sua beleza, a sua exuberância, né, o seu máximo potencial, mas da maneira que ela é. E essa ideia de aceitação é muito importante. Né? Com certeza. Porque mais tarde, esse menino, em vez de querer jogar futebol como o pai sonhou, ele quiser jogar xadrez, né? Esse pai vai ter que aceitar que o filho dele não é um esportista, ele é um intelectual. Estou dando um exemplo bobo. Sim. Mas é muito interessante, né? Porque as pessoas muitas vezes forçam, a gente vê isso no dia a dia, forçam uma criança a fazer coisas que ela não quer, que ela não gosta, para corresponder aos seus sonhos. Eu queria ser jogador de futebol, então meu filho vai ser jogador de futebol. Né? Não é assim que a coisa vai funcionar da melhor maneira possível. Então, é a aceitação e esse trabalho do jardineiro, né? Evitar essa moldagem muito rígida do carpinteiro. E é tão legal, né? Porque a gente vê um ser humano inteiro aparecendo, né? São coisas que muitas vezes incomodam, mas que a gente trabalhando isso, a gente é uma pessoa diferente de você, e que maravilhoso que é. Né? E como é bonito isso, como é bonito a gente aceitar isso e permitir que eles sejam quem eles são, como isso é potente para eles e potente para a gente também, porque a gente aprende um monte também.
A gente se beneficia, né, desse contato com o ser humano que é único, e a gente assiste uma criança se transformar num adolescente, depois num adulto, mais feliz, mais capaz, mais hábil para a vida, mais preparado para enfrentar os desafios. Com certeza, com certeza. Mais fortalecido. Com certeza. Foi um prazer estar com você de novo. Como sempre. Queria agradecer muito, Dr. Daniel, sua presença aqui. Foi um prazer essa temporada do Papo de Mãe. Espero que vocês tenham aprendido, como eu aprendi muito. Espero que a gente tenha levado informação de qualidade para vocês. Quero agradecer a Libs pela parceria mais um ano. Muito feliz de poder estar aqui, poder estar conversando com vocês. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.